pessoal? Hoje a gente vai aí com mais uma aula, né, para esse período que vocês estão estagiando, que vai ajudar vocês aí na parte dos estágios, tá certo? Que é a parte de dispensação de medicamentos, orientações e interpretação de receitas, tá joia? A aula de hoje a gente vai abordar esses temas, tá certo? Porém, a gente vai começar falando principalmente, né, naquela questão do paciente que chega ao balcão de farmácia, acabou de sair do médico, do consultório, né, ou é ele próprio que está doente, ou está chegando porque está trazendo um receituário de algum parente que está doente e que ficou em casa, enfim. Então, pessoal, nós precisamos dar uma atenção especial a esse cliente, tá certo? O horário de tomada da medicação, que horário ele vai tomar essa medicação, tá certo? Tá lá na receita, o médico prescreveu um determinado horário. A medicação, ela segue um horário padrão, que vai uma vez ao dia, de 12 em 12 horas, vai ser de 8 em 8 horas, vai ser de 6 em 6 horas, né? Tem medicação que vai tomar só se necessitar, ok? Se precisar, é o caso de uma medicação para dor, que o médico vai colocar lá, tomar se houver dor, né? No caso é só para aliviar os sintomas, tá certo? O modo de usar é necessário, a duração do tratamento, que também a gente vai passar para o cliente. O cliente, de repente, se for um antibiótico, tem um prazo aí de 7 dias para ele fazer o tratamento, né, tomando a medicação de 8 em 8 horas, conforme o médico prescreveu, e isso é muito importante, tá certo? Então, essas informações é necessária. A forma de como preparar o medicamento, tá certo? Que a gente vai explicar agora no próximo slide, e também as condições de conservação. Então, olha só, pessoal, o medicamento em pó, né, geralmente são antibióticos, eles vêm em forma de pó, tá certo? E é necessário agitá-lo antes de você adicionar água, como mostra aí na figura 1. E quando é para colocar água, pessoal, é necessário que a gente coloque só naquela margem, né, da fitinha lá indicada pelo fabricante, né? Nada mais de colocar água acima essa linha, nem abaixo. E também na figura 3, a gente vê que vem uma tampinha específica para uso, né? Essa tampa também deve ser usada, conforme a imagem 3 aí, ó, que é para facilitar acoplar a seringa que vem graduada, né, nas quantidades em ml que você vai oferecer, que o cliente vai oferecer ao paciente, tá certo? Então é isso, pessoal. Essas questões de preparo de medicação é muito importante para a orientação ao paciente. A outra está relacionada a condições de conservação. Essa questão de guardar medicamento em geladeira, às vezes fica alguma dúvida, né? Então, vocês estão vendo um xizinho aí na porta da geladeira, então não se deve guardar medicamento em porta de geladeira, por conta do movimento de abre e fecha, né? Então, isso pode danificar a solução, a suspensão, né? Na parte superior também não, né? Tem outro xizinho aí, porque vai ficar próximo do congelador e pode, de repente, a medicação até pedrificar, né? Isso, passar para o estado sólido. Depois nós vamos ter aí, ó, circulado de verde, o local exato, mais apropriado para se guardar a medicação, que é na parte inferior da geladeira. Tá bom, pessoal? Isso aí é uma orientação que deve ser passada. Os medicamentos, a venda de medicamentos MIP não tajados. A gente estudou em aula anterior que a gente viu as classes terapêuticas, tá certo? Então, aqui a gente vai ver agora a questão da indicação, do princípio ativo, né, do modo de preparo. Todas essas informações, quando a gente está indicando um medicamento a um cliente, a gente tem que passar para esse nosso cliente, tá certo? Então, para que serve o medicamento, a indicação, né, que é para ele saber que realmente se encaixa na sua necessidade. Ok? O princípio ativo é necessário passar essa informação. Temos medicamentos que são compostos e que tem mais de um princípio ativo. E de repente o paciente pode ter histórico de alergia, né? Alergia a determinada substância. Então isso é importante também, tá certo?
o modo de preparo, que a gente já comentou no slide anterior, a posologia, que é a forma de tomar, né? Se ele vai tomar de 8 em 8 horas, se vai tomar de 12 em 12 horas, enfim, é necessária essa orientação. O tempo de início do efeito do fármaco é importante, porque o cliente, o paciente, ele quer resposta de imediata. Mas a gente sabe que o medicamento ele leva um certo tempo para entrar na corrente sanguínea e fazer o seu efeito, não é isso, pessoal? Então, forma de conservação, que a gente já comentou, né? A gente falou na questão da conservação em baixa temperatura, mas nem todo medicamento ele necessita ir para uma geladeira, tá certo? E também as possíveis reações. Então, o cliente está comprando lá um medicamento, né? Vou citar outro exemplo aqui, que seria o caso do cliente que está lá com sintomas de uma infecção urinária, porém, o tratamento seria antibiótico, mas como a gente não pode vender antibiótico, não é isso? Sem receita médica, e aí precisaria o cliente passar pelo médico, mas até quando ele passa pelo médico, então ele pode tomar, ou eu posso indicar, você pode indicar, um medicamento para aliviar os sintomas da infecção urinária, que é o ardor e a dor ao urinar, né? Para isso nós temos alguns medicamentos, inclusive não tajados, que é o caso do Cistec, né, o Pirídio. Esses medicamentos, certo, eles têm uma reação que vai mudar a coloração da urina, né? Então, a urina de repente pode ficar esverdeada, pode ficar avermelhada, tá certo? Dependendo do tipo do medicamento. Então, essa informação também é importante você passar para o cliente, tá certo? A questão da interpretação de receita médica, eu sei que é o maior bicho-papão no caso do técnico de farmácia que está iniciando suas atividades, tá certo? Agora, principalmente no estágio. Mas eu digo uma coisa a vocês, pessoal, vê só, se você tem conhecimento de patologias, né, vocês estudaram recentemente, aí terminaram agora por último, aí a disciplina de fisiopatologia com o professor Bruno. Então, vocês conheceram um pouco de patologia. Medicamentos, forma farmacêutica, estudaram isso lá em farmacologia, né? Posologia, que vocês já viram e estão revendo agora também. Então, assim, pessoal, tudo é o conhecimento que vai se somando, tá certo? Para que a gente realmente fique verdadeiros profissionais. E lógico, se você tem esse conhecimento em patologias, medicamento, forma farmacêutica e possologias, naturalmente você não vai se desesperar ao dar de cara com uma receita médica. Tá certo? Então aqui, ó, eu peguei essa receita da UPA, né? Uma receita que é um pouco difícil de ler, tá certo? Mas só para a gente ilustrar aqui a nossa aula, eu gostaria, inclusive, que vocês tentassem até ler essa receita, tá? Eu vou, no final aqui, vou apresentar para vocês o produto que está nessa receita, mas aqui eu deixo também 5 dicas importantes, tá certo? Primeiramente, pessoal, manter-se calmo, né? Não adianta se desesperar porque você está com a receita em mãos que você não está conseguindo interpretar, né? Então isso é uma rotina dentro de uma farmácia, isso acontece com todo mundo, tá certo? Você não sabe, então pede ajuda a um colega mais antigo, o farmacêutico também pode auxiliar, muitas vezes o farmacêutico não sabe, né? Não consegue decifrar também, e aí a gente sempre socorre a um colega que de repente ele consegue ler. Então ficar tranquilo e tentar decifrar. A questão do network, porque aquela história, pessoal, muitas vezes você está começando agora na farmácia, fica só lá no balcão e de repente você não sabe, pega uma receita e você não sabe ler. Então, o que é que você faz? Tem um contato de um amigo seu que também é do ramo, né? Trabalha em farmácia, no mesmo segmento, e de repente você pode pedir ajuda a essa pessoa. Tá certo? Então geralmente a gente compartilha essas informações, pede ajuda, né? Tá sozinho lá na farmácia, não se desespere, tenha um contato aí de alguém mais experiente que você que possa te ajudar nessa hora, né? Isso inclusive já aconteceu comigo, tá bom? Então, praticar, pessoal, a prática nos leva à perfeição, né? Então, praticar. Procure ter interesse em ler as receitas, ver direitinho aquela receita que está lá na farmácia, está lá que o cliente esqueceu por acaso e tal.
Então vai lá, pega aquela receita, começa a ler. Acessa a internet está cheia de receitas médicas aí, difícil de leituras, né, como essa que eu peguei agora. Então, tem lá, vamos praticar, né, vamos buscar conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você pegar, melhor para você. Aprender os medicamentos, é claro, pessoal, eu não vou conseguir ler nunca uma receita se eu não conheço os medicamentos que tem dentro da farmácia. Então é necessário que a cada momento você esteja lá, lendo o nome dos medicamentos. Não tem ninguém para atender no balcão, vá lá para a prateleira, vá ler os medicamentos, a substância, o princípio ativo, e isso vai somando informações aí no seu cérebro. Tá certo? E como eu já falei, pessoal, perguntar. Perguntar não é feio, tá certo? A gente pode muito bem ajudar, pedir ajuda aí a um colega mais experiente. Tá bom, pessoal? E aí, conseguiram ler a receita? Então, ó, a princípio, quando eu peguei essa receita, eu confesso a vocês que eu li nimesulida, mas eu achei o nome aqui tão pequeno, né? Mas aí eu me lembrei de um detalhe, que o médico prescreve também o nome comercial do medicamento, não só pelo princípio ativo, né? Então, tá aí, nimesulide, tá aí a charada. Nimesulide, que nada mais é do que nimesulida de 100 mg, e o paciente vai tomar um comprimido a cada 12 horas, né? Então é isso, pessoal. Eu estou deixando aqui para vocês esse textozinho aqui, ó, para uma interpretação aí de vocês. Isso aqui eu acho que alguns de vocês já até conhecem esse tipo de texto, né? Para vocês verem como o cérebro da gente ele é incrível. Então, na medida que você lê a primeira palavra do texto, você consegue ler os demais. Tá certo? E é isso que eu estou pedindo a vocês agora, como atividade dessa aula. Vocês vão copiar ou vão de forma manuscrita ou digitar e copiar para mim esse texto, mandar para mim, tá? Pelo WhatsApp, tá? Que vai ser a nossa interpretação de texto aí, a nossa atividade dessa aula, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês nessa aula de hoje e que a partir da nossa próxima aula, que a gente vai estar encerrando aí o primeiro módulo da nossa disciplina, certo? Onde a gente vai estudar aí os tipos de receitas médicas e as prescrições de medicamentos. Tá joia? Então eu aguardo vocês, por favor, mandem a interpretação aí daquele texto, tá certo, pessoal? E procurem trabalhar essa questão de prática, ok? Bons estágios, boa aula para vocês e até a próxima.